última teleaula, a gente viu que nem sempre a projeção ortográfica representa o modelo em sua verdadeira grandeza. Se os modelos estiverem em posição oblíqua ao plano de projeção, por exemplo, as projeções vão ser menores. Ora bolas, mas a projeção ortográfica não veio justamente para dar precisão às representações? Foi isso que eu perguntei ao Ananias. E a resposta para essa pergunta, o Caio e você vão ficar sabendo nessa teleaula. Hoje você vai saber como se faz a projeção ortográfica de um prisma retangular em 3 planos de projeção: o horizontal, o vertical e o lateral. E vai saber o que é e como se faz o rebatimento dos planos horizontal e lateral. Beleza, meus planos de projeção já estão prontos para mais uma teleaula. Você. Então, vamos em frente que atrás vem gente. Quer dizer, vem mais informação sobre projeção ortográfica. Você já sabe que aqui no Brasil a gente adota a representação no primeiro diedro, não é mesmo? São 2 planos de projeção, o plano vertical e o plano horizontal. Mas para representar com precisão um sólido geométrico como esse aqui, ou qualquer objeto tridimensional, a gente vai precisar de mais um plano de projeção. Olha só. A gente vai utilizar um terceiro plano, que é ao mesmo tempo perpendicular ao plano vertical e ao plano horizontal. Ele é chamado plano lateral. Vamos até ali que eu acho que fica mais fácil de entender. Aqui a gente tem os 3 planos de projeção. Parece um canto de parede, não é mesmo? Muito bem, para se ter total precisão, a gente precisa ver de frente, de cima e de lado. Quer dizer, o prisma precisa ser projetado no plano vertical, no plano horizontal e no plano lateral. Mas será que precisa mesmo das 3 projeções? Uma só não é suficiente? Pronto, Caio. Eu vou responder essa pergunta de uma vez por todas. Olhando essa projeção, você consegue imaginar o modelo? Não, fica faltando informação, né? É isso mesmo. O modelo dessa projeção pode muito bem ter sido essa chapa ou esse prisma retangular. É verdade. A gente precisa de mais de uma projeção. Mas será que 2 não são suficientes? Às vezes, mas na maioria dos casos, para dar conta de todos os detalhes, nós vamos precisar de 3 projeções. Já sei. Plano vertical, plano horizontal e plano lateral. Que tal se a gente começasse por esse prisma retangular aqui? Excelente ideia. Vamos lá? Está na hora de aprender como se faz a projeção ortográfica do prisma retangular. Você acha melhor mesmo? Acho, fica mais fácil de entender. Não, você tem razão. Muito bem. Para você entender direitinho a projeção ortográfica do prisma nos 3 planos de projeção, a gente vai fazer cada uma delas separadamente. E a gente vai começar pela projeção ortográfica no plano vertical. Nesse caso, o objeto vai estar sendo visto daqui, ó, de frente. Vamos ver então como se faz essa projeção. Bom, esse prisma é limitado por 6 faces retangulares. Repare que essas 2 são paralelas ao plano de projeção e as outras 4 são perpendiculares. Para obter a projeção ortográfica, é só traçar as linhas projetantes a partir dos vértices do prisma. E o resultado é esse: um retângulo idêntico às faces paralelas ao plano de projeção. Peraí, acho que agora eu entendi. A gente já viu isso na última teleaula. Como essas 2 faces são paralelas ao plano vertical, a projeção representa essas faces em sua verdadeira grandeza. Na projeção, tanto o comprimento como a altura do prisma já estão representados na sua medida exata, não é isso? Perfeito. E como as outras faces são perpendiculares a esse plano, as suas projeções são segmentos de reta. Preste atenção. A projeção ortográfica do prisma visto de frente é chamada de vista frontal. Só que a vista frontal não é suficiente para dar a ideia exata do prisma. A gente vai precisar de mais projeções do prisma nos outros planos do diedro. Plano horizontal? Isso, chegou a hora de fazer a projeção no plano horizontal, como se o prisma estivesse sendo observado de cima.
Repare que agora são as faces de cima e de baixo que são paralelas ao plano de projeção, enquanto as outras são perpendiculares. Então, vamos à projeção. É a mesma coisa. É só traçar as linhas projetantes passando pelos vértices do prisma. E o resultado também é um retângulo. Só que agora é um retângulo idêntico às faces de cima e de baixo, que são paralelas ao plano. É isso mesmo que você está pensando, Caio. Nesse caso, a projeção ortográfica no plano horizontal é uma representação em verdadeira grandeza das faces superior e inferior do prisma. Quer dizer, a gente tem aqui nessa projeção o comprimento e a largura do prisma. Essa projeção no plano horizontal não tem um nome, não? É claro que tem, e você já deve estar imaginando que nome é esse, não é mesmo? Como o observador está olhando o modelo nessa direção aqui de cima, essa projeção é chamada de vista superior. Agora só falta a projeção... Opa, peraí. Na vista frontal, a gente tem o comprimento e a altura do prisma em verdadeira grandeza. Na vista superior, a gente tem o comprimento e a largura desse prisma também em verdadeira grandeza. Ora, se a gente tem o comprimento, a altura e a largura do prisma, para que a gente precisa de outra projeção? Boa pergunta. Para que a gente precisa de outra projeção? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Para que outra projeção? Deixa eu ver. Ah, já sei. É que na mecânica, normalmente as peças são bem mais complexas que um simples prisma retangular. É isso. Tem peças com rebaixos, com chanfros, com elementos arredondados. Enfim, tem peça de tudo quanto é jeito. Sem dúvida, é melhor ter mais de uma projeção, além da vista frontal e da vista superior. Mas que projeção é esta? Para completar a ideia do prisma, a gente precisa de mais uma projeção, sim. E essa aqui, como se o observador estivesse vendo o prisma daqui, olha, de lado. Do lado esquerdo. É por isso que essa projeção neste terceiro plano é chamada de vista lateral esquerda. Observe que agora são essas duas faces laterais que ficam paralelas ao plano. Vamos lá. Linhas projetantes passando pelos vértices. E aí está a vista lateral esquerda. É claro que essa vista representa em verdadeira grandeza as faces paralelas ao plano de projeção. Até agora eu estou registrando tudo, Ananias. Mas será que não dá para ver essas três projeções sendo feitas ao mesmo tempo? É claro que dá. E é isso que a gente vai ver agora. Veja só. Aí está o nosso prisma projetado nos três planos ao mesmo tempo. Agora, vamos ver como é que fica sem o modelo e as linhas projetantes. Temos aí as três vistas, frontal, superior e lateral esquerda. Essas linhas mais estreitas que ligam as projeções são chamadas de linhas projetantes auxiliares. Elas servem para relacionar os elementos nas diferentes vistas. Guarde bem isso, Caio. E você também. A projeção no plano vertical dá origem à vista frontal. No plano horizontal, à vista superior. E no plano lateral, a vista lateral esquerda. Ok. Então vamos lá. Vista frontal, vista superior e vista lateral. Tudo bem, Ananias. Eu concordo que essas três projeções representam perfeitamente todos os elementos desse prisma. Mas eu nunca vi ninguém levar um diedro como esse na linha de produção para explicar como é que a peça tem que ser. É aí que está a beleza do negócio. Preste atenção, que agora eu vou mostrar o pulo do gato da projeção ortográfica. Olha só. Aqui no diedro, as três projeções estão ocupando três planos diferentes, não é mesmo? Agora, tchan, 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 tchan. Todas as projeções estão no mesmo plano. Isso que eu acabei de fazer chama-se rebatimento dos planos de projeção horizontal e lateral. Rebatimento dos planos de projeção horizontal e lateral. Repete que isso é importante, hein? Isso é muito simples. Veja só. Primeiro a gente deixa o plano vertical fixo e gira os outros dois planos. Assim a gente vai ter a vista frontal, a vista de cima e a vista lateral esquerda, todas projetadas num único plano. Vamos ver de novo para que fique tudo muito claro. Desde o começo, projeção do prisma, agora só as projeções. E finalmente, o rebatimento dos planos. As linhas de intersecção dos planos e as linhas projetantes auxiliares são apagadas
ficando apenas o contorno das projeções. Muito bem. Com o rebatimento, a gente conseguiu representar esse prisma, que tem 3 dimensões, numa superfície plana, com 2 dimensões, a folha de papel. Isso com absoluta precisão, em verdadeira grandeza. Guarde bem essas posições, pois é assim que elas sempre aparecem no desenho técnico feito no primeiro diedro. Vista frontal, aqui embaixo, vista superior, e aqui ao lado, a vista lateral esquerda. É só reparar nos desenhos técnicos para comprovar isso na prática. As posições relativas das vistas nunca mudam. Vista frontal, embaixo, vista superior e do lado, vista lateral esquerda. No primeiro diedro é sempre assim. Opa, peraí. Como as projeções estão todas em verdadeira grandeza, eu posso conseguir aqui as medidas do comprimento, da largura e da altura do prisma. Quer ver só? E daí? E daí com as medidas C, L e H obtidas aqui, eu posso muito bem traçar a perspectiva isométrica do prisma. Não falei? O Caio tem toda a razão. A partir das medidas de comprimento, largura e altura obtidas nas projeções, é possível traçar a perspectiva isométrica do prisma. Mas a gente já viu isso numa teleaula, lembra? É só ir marcando as medidas nos respectivos eixos e traçar as linhas isométricas que definem cada uma das faces. O que é que o senhor está fazendo? Eu fiz o traçado da perspectiva isométrica de um outro prisma retangular de medidas C, L e H. Isso para mostrar que é possível fazer o inverso do que a gente acabou de ver. A gente acabou de ver que com as medidas das projeções é possível se fazer o traçado da perspectiva isométrica. Então é isso mesmo que você está pensando. Dá para fazer as projeções ortográficas partindo do traçado da perspectiva isométrica. Isso se as medidas estiverem indicadas, é claro. Bom, agora é com você. Mãos à obra. Vamos lá. Enquanto o Caio quebra a cabeça, a gente podia aproveitar para rever tudo o que foi visto na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu a representação de um modelo tridimensional e viu que para isso são usados, além do plano vertical e horizontal do primeiro diedro, um terceiro plano lateral. Você aprendeu como se faz a projeção de um prisma retangular em cada um desses planos separadamente e como são chamadas essas projeções: vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Você ficou sabendo o que é e como se faz o rebatimento dos planos horizontal e lateral e viu que, graças a ele, é possível representar com total precisão um objeto tridimensional numa folha de papel. Por último, você viu que dá para fazer o traçado da perspectiva isométrica de um modelo a partir de suas projeções ortográficas e vice-versa. Aí está, a partir da perspectiva isométrica, eu cheguei fácil à representação das vistas ortográficas, que é a mesma coisa que projeções ortográficas. Muito bem. Se você quiser ter essa facilidade do Miguel para chegar de uma até a outra, só tem um jeito: fazer os exercícios do seu livro de estudos. É verdade, eu tive que exercitar muito para ter essa prática. Eu também. Agora é a sua vez. Até a próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.